Olá, queridos e queridas, graça e paz. Estamos mais uma vez no nosso momento devocional. Por isso eu te convido a meditar comigo no seguinte tema: missão, a tarefa de quem é enviado. Nós vamos pensar sobre os aspectos missiológicos que estão presentes no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Muitas vezes nós pensamos que missiologia e teologia são áreas do saber teológico que não se entrelaçam. E isso, para nossa realidade como cristãos, é errado. A nossa realidade tem muita, mas muita conexão com aquilo que Cristo espera que façamos. Cristo espera que sejamos obedientes à sua missão. E a missão que ele nos dá precisa ser cumprida. Então, tarefa dada é tarefa cumprida. O contexto desses versículos que acabamos de ler tem relação com a ressurreição de Cristo Jesus. Então, Cristo, no primeiro momento, aparece a sua discípula, Maria Madalena, e posteriormente ele vai aparecendo a outros discípulos de forma pontual, primeiro a 11, depois a 7 e assim sucessivamente, para que eles comprovassem que Cristo ressuscitou. Cristo, nesse primeiro momento aqui, ele tranquiliza os seus discípulos que estavam dentro de uma casa. Então, no versículo 21, nós vemos a seguinte resposta para a pergunta que eu vou fazer: quem envia? Quem envia é Cristo. Cristo aparece no primeiro momento tranquilizando os seus discípulos, dizendo: paz seja convosco. E essa paz é a eirine, é aquela paz que tranquiliza, que dá descanso à alma que está abatida, que está com medo, tendo como objetivo realmente tranquilizar os discípulos, porque eles estavam com medo dos judeus. No capítulo 20, nós vemos no versículo 19 sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas Jesus, queridos, ele aparece falando sobre o envio. Nós temos esse verbo no passado e no primeiro momento que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, ele está falando do sentido do ser enviado de uma maneira formal. Então ele vai usar aqui a palavra grega apostelo, ou seja, é um envio que foi formalizado, que foi outorgado por uma outra pessoa. Jesus ele vai falar que foi enviado pelo Pai, e o Pai o enviou com uma missão. No Evangelho de João, nós vemos isso. Em João 3,34, em João 4,34, Cristo, ele se mostra como uma pessoa que foi enviada para cumprir uma missão. Mas lembrando que Cristo ele não é somente uma pessoa, ele é Deus também. Então ele foi comissionado, ele foi direcionado pelo Pai para que ele pudesse cumprir a missão. Em outros textos, especificamente em Efésios 4:11, Paulo vai falar que uns são chamados ou foram chamados como apóstolos. E essa palavra apóstolos em Efésios tem relação com o envio informal. Por isso que todo cristão, ele é vocacionado. Todo cristão tem a missão de pregar o evangelho, ou seja, de testemunhar, como está em Atos 1:18. Mas nem todo o vocacionado ele é enviado, porque aquele que é enviado, ele vai ser um missionário ou uma missionária. E é nesse sentido que a palavra envio que aparece no segundo momento desse versículo 21 fala que o envio ele é também no sentido informal. Então o missionário e a missionária, eles são apóstolos no sentido informal. Mas por que informal, Priscila? Porque no sentido formal só são
apóstolos, aqueles homens que foram separados por Cristo Jesus. Depois da morte de Judas Iscariotes, um outro discípulo foi comissionado ali pelos discípulos como o sucessor de Judas. Então, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, eles o nomearam. E Paulo, que acabou sendo chamado pelo próprio Cristo como apóstolo. Esse é o sentido formal. No sentido informal, nós vemos um exemplo para isso em Efésios 4. Então, os missionários, as missionárias, eles são enviados como apóstolos no sentido informal. Por isso que essa palavra envio, também vos envio, tem a conotação da palavra pempou. Pempou no grego tem a ver com empurrar uma outra coisa, ou seja, alguém vai empurrar uma coisa, né? Ou um objeto, enfim. Aqui a intenção é falar, por exemplo, de uma mãe que envia o filho para fazer algo. Então, a mãe que tem a autoridade, ela acaba empurrando o filho. Por isso que, nesse sentido, Jesus, ele nos envia, tanto como missionários, como aqueles que são enviados para alguma missão, para algum lugar, para alguma região, mas ele também nos envia para testemunhar ao mundo, no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. E é esta visão clara sobre missionários e testemunhas que responde uma segunda pergunta. Quem são os enviados? Ou quem é enviado? São os discípulos. Os discípulos, todos nós. Nesse sentido, seja testemunha ou missionário ou missionária, todos nós somos enviados. No versículo 22 e 23, nós temos a seguinte resposta, que tanto os discípulos, melhor dizendo, tanto os vocacionados quanto as testemunhas, ou seja, quanto os missionários quanto aqueles que vão ficar numa igreja, eles são enviados para perdoar e reter pecados. Um dos aspectos da missão é reter e perdoar pecados. Nós temos que entender que quando o Espírito Santo ele inaugura o tempo dele aqui na Terra, através do dia de Pentecostes, ele vem e capacita os discípulos para fazerem a missão, para cumprirem a tarefa que foi dada. Então, no versículo 22, Jesus ele soprou sobre eles e falou, eles quem? Os discípulos, e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá vida, é aquele que capacita o povo de Deus a cumprir a missão, seja através de uma vocação, como nós vemos missionários, missionárias, pastores, ou seja através de um envio informal, seja através de pessoas que vivem a vida dentro das igrejas, mas que conseguem traçar relação, conexão com outras pessoas e assim testemunhar de Cristo. Então, é o Espírito Santo que nos dá autoridade para o envio. Mas o Espírito Santo, ele também nos dá autoridade, no versículo 23, para perdoar e reter pecados. O perdoar aqui é mandar embora mesmo. Em Mateus 18, do versículo 18 ao versículo 20, nós vemos que a igreja ela foi dotada de autoridade espiritual para mandar embora, ou seja, para trazer a restauração na vida de um irmão, de uma irmã que caiu em pecado. Mas a igreja também tem a autoridade de reter pecados. E esse reter é realmente deter com as mãos, é mandar embora. Ou seja, a autoridade é dada à igreja. Nós temos como objetivo falar de Cristo, falar das boas novas. Mas também nós temos o objetivo de perdoar e de reter pecados. E isso só se concretizará através da missão. Aplicações práticas. Os discípulos são chamados para levar as boas novas e não para salvar. Não somos nós que salvamos ninguém. É Deus que salva. É o Espírito Santo que abre a mente, que abre o entendimento da pessoa, que nós estamos testemunhando de Cristo, para ter consciência de quem ela é e ver que ela necessita de Cristo, que é o Salvador. A segunda aplicação é a missão, ela precisa de autorização.
certo? Porque o missionário, a missionária vão pelo envio da igreja. A igreja que dá autoridade ao missionário e à missionária também para pregarem a palavra. Mas a evangelização, ela não precisa de autorização. Por quê? Todos nós somos testemunhas. Você pode falar de Jesus na sua casa, no seu trabalho, para o motorista de um aplicativo, para o padeiro, para o seu mecânico. Você pode falar de Cristo. A terceira aplicação. Deus envia missionários e missionárias, homens e mulheres, para cumprirem a sua missão. Então, queridos, missão dada é missão cumprida. Missão é a tarefa daquele que é enviado. Que possamos cumprir a nossa missão. Seja como missionário, missionária, como discípulo, mas que possamos cumprir aquilo que Deus espera que cumpramos.